Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Os triângulos da figura a seguir são semelhantes, mas estão em posições diferentes. Sabemos que triângulos semelhantes têm medidas proporcionais. Com base nisso, calcule as medidas x e y. Em exercício de semelhança de triângulos, sempre é interessante que os triângulos estejam separados um do outro, que é o caso aí do exercício 1, já está me trazendo isso. Por que eu estou falando assim? Porque às vezes a semelhança de triângulos vem assim, ó, vem com um desenho de um triângulo e esse triângulo vem cortado assim, ó, por exemplo, aqui, ó, com ângulo de 90, eu vou botar o ângulo de 90 lá, ó. Então o que acontece, ó? E aí manda resolver, que de repente bota um x aqui, aqui bota 10, sei lá, aqui bota... Enfim, põe medidas aí e manda calcular um valor de um segmento, de uma parte desse triângulo. E o que é interessante nesse tipo de exercício? Separar esse triângulo pequeno aqui, ó, desse triângulo todo grande. E quando tu separa o grande do pequeno, já coloca os dois posicionados da mesma forma. Então, isso é o começo para a resolução de exercício de semelhança de triângulos. Separar os triângulos e enxergá-los na mesma posição. Certo? Nesse exercício número 1, o triângulo ou os triângulos já vieram separados. Então, ótimo. Eu só preciso posicionar, deixá-los na mesma posição. E o que eu vou usar aí como recurso para posicioná-los? Este ângulo que foi marcado aqui, ó. Este ângulo aqui, ele é o mesmo que esse aqui. É por isso que ele faz essa referência aí, ó. Por isso que ele faz essa representação nesses vértices aí. E aí eu refaço o desenho. Ó, o primeiro até nem precisaria, né? Porque... Mas aí eu vou refazer aqui, ó. Mais ou menos, tá? Ó, aqui está o triângulo de certa maneira menor. Aqui 14. Aqui 27 e aqui 30. E aqui está o ângulo referenciado. E esse segundo triângulo eu vou dar uma girada nele, ó. Vou deixar o y aqui embaixo e fazer com que o ângulo fique apontando na mesma direção. Então esse triângulo é um pouco maior. Tu vê que o ângulo é esse mesmo. Portanto o y está aqui, o x fica nessa posição e aqui eu tenho o 19. Então essa é a ideia para se fazer aí o cálculo de lados em semelhança de triângulos. E aí eu uso razão entre lados, uso razão e proporção, né? Razão entre lados correspondentes. Então, por exemplo, o 14 ele corresponde-se ao 19 e o 27 corresponde ao x e o 30 ao y. Então, primeiro eu escolho que lado eu quero calcular. Então, vamos supor que eu queira calcular o x. Então, eu vou estabelecer aqui uma razão entre lados correspondentes. X com quem? Com 14, pela oposição que ocupam. E aí eu pego um lado que eu conheça. Bom, aí nesse pequeno eu só conheço o 19. Então, tem que relacionar o 19 para quem? Para o... Ah, eu fiz aqui errado. Ó. O x não é 14. Olha só. O x, ele é correspondente ao 27, ó, pela posição. Eu viajei ali. X para 27. E aí sim, o 19, que é o que eu conheço, né, eu tenho que usar quem eu quero, quem eu conheço. 19 sim é que está para o 14. E aí tu vai fazer o cálculo disso, né? Vai cruzar aqui, ó. X é 14x igual a 27 vezes 19. X é igual a 27 vezes 19 dividido pelo 14. Tu vê que eu não multipliquei esse 27 por 19, até podia tê-lo feito, né? Não fiz isso porque eu vou simplificar o 27 aqui com 14. Ah, mas aí não vai dar por 3. Puxa, vai ter que ser feito um cálculo aí. Então vamos lá. Então x é igual a 27 vezes 19 dividido pelo 14. Isso precisa fazer isso na máquina, né?
E aí, como eu não estou com a máquina aberta aqui, vou ter que abrir, isso vai ficar um pouco chato, mas vou ter que abrir aqui, ó. Pronto, foi rápido. Então, olha só. Vou fazer 27 vezes 19 e vou dividir por 14. E aí isso vai me dar 36,64. Então, tá aí x 36, x igual 36,64. Ok? Em função que as medidas foram aí quebradas. E agora o y. Bom, então eu escolho ó, y para alguém. Y para quem? Y corresponde a 30. Então y para 30 é igual a outra fração. Aí eu posso usar o x que eu calculei agora, né, que é 36,64. Ou, que eu acho mais confortável, usar o 19. 19 para 14. E aí sempre cuidado, ó. Se eu escolho pôr o y em cima do 30, olha só, escolhi pôr o y em cima do 30, eu estou colocando o triângulo grande em cima do triângulo pequeno. Então na outra fração, na outra razão, tu tem que fazer a mesma coisa. Então é por isso que vai em cima o 19 e embaixo o 14, porque o 19 corresponde ao grande e o 14 corresponde ao pequeno. Eu não poderia colocar o 14 em cima do 19. Eu tenho que obedecer ó, a mesma lógica da primeira relação. Tá? Aí fazendo isso, eu tenho 14y igual a 30 vezes 19. Né? Isso aqui é a aplicação da propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí o y é igual a 30 vezes 19 divide por 14. E aí y igual, vou recorrer à máquina de novo. Aí eu tenho 30 vezes 19 divididos pelo 14. Isso está dando 40,71. 40,71. Ok? Semelhança de triângulos aí. Num triângulo retângulo, como são chamados os lados que formam o ângulo reto? Bom, triângulo retângulo, olha só o desenho aqui de um... Então, triângulo retângulo. Ângulo reto está aqui. E aí, os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. São dois catetos que formam o ângulo reto. Então, os lados que formam o ângulo reto são os catetos. E o lado oposto ao ângulo reto, ou aquele lado que não faz parte do ângulo reto, que é sempre o lado maior do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Ok? Se o perímetro de um triângulo equilátero mede 75 centímetros, quanto mede cada um de seus lados? Questão bem simples. Vou fazer um desenho, nem precisaria. Triângulo equilátero, tá lembrado, né? Triângulo equilátero, lados iguais. Então, tenho aqui, ó, lado, lado e lado. Diz que o perímetro do triângulo equilátero é igual a 75 centímetros. Então, quer saber cada um dos lados. Perímetro é o quê? Perímetro é a soma dos lados. É o contorno do polígono. Soma dos lados. Então, eu posso falar que 3 vezes L, que é o perímetro, né? L mais L mais L, isso é igual a 75. L igual a 75 dividido por 3. E o lado desse triângulo equilátero é igual a 25 centímetros. Eu podia ter feito isso de cabeça, né? Se o perímetro é 75, são 3 lados iguais, 25 cada um. Se o perímetro de um triângulo isósceles mede 100 e a base mede 40, quer saber quanto mede cada um dos outros dois lados? Então, o perímetro
ele está me dando que é igual a 100. E a base, ele está me dando igual a 40. Aqui, metros. Vou fazer o desenho para te ajudar. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Ficou feio esse lado aqui. Arrumo aqui. Aqui, ó. Dois lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado aqui. E a base é igual a 40. Então, aqui é 40. E diz que o perímetro é 100. Então, eu penso assim, ó. Se eu pegar o 40, que é a base, e somar com um lado e mais o outro lado, então isso é o perímetro. Isso é 100. Então, 40 mais 2L é igual a 100. 2L é igual a 100 menos 40. 2L igual a 60. O lado aí, 60 por 2, que é 30 metros. E olha como faz sentido. Se eu coloco aqui 30 e aqui 30, 30 mais 30, 60, mais 40, 100. E de novo, podia ter feito de cabeça. Se o perímetro é 100 e a base é 40, me sobra 60. Aí eu tenho que dividir 60 para dois lados iguais. 60 por 2 é 30. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Um abraço e até a próxima.